Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Nosso grupo fará uma análise e contextualização da cadeia de uva no Brasil. Esse trabalho está sendo apresentado para obtenção de nota na disciplina de Economia e Administração do Sistema de Produção Agroindustrial, com o objetivo de aumentar a compreensão sobre como funcionam as cadeias agrícolas no Brasil. O nosso trabalho trata da cadeia da uva e o nosso escopo objetivo é estudar basicamente quais são as relações de comércio, produção, consumo das pessoas, industrialização, distribuição, e para isso utilizaremos dados estatísticos e informações oficiais para montar um fluxograma que exemplifique de maneira simplificada como que funciona essa cadeia, como que funciona o fluxo de informações e insumos, e também faremos uma abordagem de interpretação do mercado nacional e internacional, assim como o consumo da uva e dos seus derivados no Brasil e no mundo. Basicamente, a metodologia do trabalho teve uma abordagem de coleta de informações. Foram coletados basicamente dos sites do Euromonitor, Embrapa e Conab todos os gráficos e informações tabeladas utilizados para montar as figuras do trabalho e uma revisão bibliográfica de artigos e outros trabalhos acadêmicos que falaram sobre assuntos parecidos, além de buscas em sites oficiais, como, por exemplo, sites de universidades e sites de companhias de abastecimento. Basicamente, a uva ela tem 3 subprodutos principais. Primeiramente, o vinho, feito a partir de sua fermentação, a uva in natura ou a uva de mesa, que são uvas selecionadas, que possuem aspectos físicos mais bonitos e ela é mais palatável também. E, por fim, a uva utilizada para suco, que também possui um grande conteúdo de açúcar e ela pode ser extraída e misturada com água diluída, transformada em néctar e assim por diante. Porém, vale ressaltar que a ênfase do trabalho ocorrerá no vinho, porque por boa parte do período estudado foi o principal foco de produção e exportação do Brasil e também é onde boa parte das vinícolas e parreiras são utilizadas. Agora, uma breve contextualização de como funciona a uva no mundo e no Brasil. Primeiramente, o trabalho trata de 3 teatros principais, sendo o cenário asiático, protagonizado pela China, o cenário europeu, protagonizado pelos países do Mediterrâneo, Espanha, França, Itália, e a América Latina, protagonizada pelo Brasil, o escopo principal do trabalho. Mais à frente serão explorados dados a respeito dessas regiões, mas o cultivo de uva ocorre em regiões diversas do mundo. Vale ressaltar que essa região ocorre principalmente em zonas temperadas, como é possível ver pelo mapa. E além disso, o destaque da uva para o sul europeu, que historicamente e culturalmente é uma região produtora e consumidora de vinho. Agora, falando um pouco mais do consumo, a gente pode ver como que ele se distribui ao redor do mundo. Basicamente, todos os países têm consumo de vinho, mas o consumo europeu, como será mostrado mais à frente, está acima da média. O Brasil é um pequeno consumidor. Agora, vamos dar um pouco mais de ênfase no Brasil. Basicamente, a cadeia da uva no Brasil funciona da seguinte maneira. Ela é dividida em diversas regiões, e onde ocorre o plantio das mudas e das parreiras. Nesse momento, existem algumas regiões que possuem irrigação artificial, como o Nordeste. Agora, existem também uma série de insumos que devem ser utilizados na hora da produção agrícola e na hora da criação dessa cultura. E, além disso, também é necessário o transporte para manter o fluxo logístico. Agora, depois do campo, lembrando que no fluxograma essa situação será explicada com maior detalhe, você passa para a parte de processamento das uvas, aonde, nessas regiões onde é concentrada a produção, as uvas elas são extraídas, armazenadas, processadas, industrializadas para a fabricação de vinhos, sucos, ou selecionadas para serem em mesas para finalmente atenderem o consumidor final. Existe uma pequena parcela da produção brasileira que é escoada para o exterior por meio de exportações. Porém, vale ressaltar que, acima de tudo, o Brasil é um país autossuficiente na produção de uva, tanto para vinho como para suco. Por 2 motivos: pela sua produção e produtividade serem razoáveis, pelo volume de terra utilizado e pelo fato da população brasileira realmente consumir pouco vinho.
Oi pessoal, meu nome é Larissa. Eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre o perfil do mercado interno e externo da uva. Sobre as regiões do cultivo. A viticultura no Brasil ela ocupa uma área de aproximadamente 78 mil hectares, com vinhedos estabelecidos desde o extremo sul do país até regiões situadas muito próximas ao Equador. Bom, em função da diversidade ambiental, existem diversos polos com características distintas de viticultura, como, por exemplo, os polos de regiões temperadas, têm um período de repouso hibernal, os polos em áreas subtropicais, onde a videira é cultivada com 2 ciclos anuais definidos em função de um período de temperaturas mais baixas, no qual há um risco de geadas, e os polos de viticultura tropical, onde é possível a realização de podas sucessivas, com a realização de 2 a 3 ciclos vegetativos por ano. Agora, sobre a implantação e condução da viticultura, o vinhedo, preferencialmente, deve ser instalado em regiões com baixa umidade relativa, temperatura elevada e alta insolação. Nessas condições, o crescimento das videiras é contínuo, possibilitando, com as podas, o escalonamento ou a concentração da colheita, conforme as demandas do mercado, além da produção de mais de uma safra anual. E o porta-enxerto e o cavalo, que é a planta a ser insertada, eles devem ter boa procedência, proveniência de matrizes com alta produtividade e isenta de pragas e doenças. Então a videira ela deve ser mantida em níveis nutricionais adequados, baseando em adubações em análise de solo e foliar. Além disso, é indispensável. Bom, agora a gente trouxe para vocês os principais estados produtores de uva de mesa e de vinhos do Brasil. Então, conforme a tabela, a gente pode perceber que o Rio Grande do Sul é a região que mais produz a uva, né? E o vinho também. Então, ele tem cerca de 80% dessa produção. E logo em seguida temos São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, Pernambuco, que é a região média de São Francisco, e entre outros países. Então, as regiões produtoras de vinho na América do Sul elas estão localizadas em uma extensa área territorial e possuem condições climáticas diferentes até dentro do mesmo país. Bom, agora falando um pouquinho sobre os produtos derivados da uva. A produção da uva é de ordem de 1,5 milhões de toneladas por ano. Então, deste volume, cerca de 50% é destinado ao processamento, para a elaboração de vinho, suco e outros derivados, e 50% é comercializado como uvas de mesa. E do total dos produtos industrializados, 42% são vinhos de mesa e 49% são sucos de uva. E ambos são elaborados a partir de uvas de origem americana, especialmente cultivares de Vitis labrusca, Vitis burguina e híbridos interespecíficos diversos. Cerca de 7% são vinhos finos elaborados com casca de Vitis vinífera e o restante dos produtos industrializados, que corresponde a 2%, são outros derivados da uva e do vinho. Então, o mapa ele mostra as regiões que oferecem o equilíbrio entre temperatura, exposição ao sol e chuva para as videiras. Então, conforme a gente já tinha falado anteriormente, as regiões que concentram mais e produzem mais as uvas são no extremo sul. Então, em laranjinha está mostrando as regiões produtoras e em roxa as zonas climáticas. Bom, agora no que se refere à produção, na safra corrente a gente pode observar que ocorreu uma inversão na tendência de direcionamento de maior parte da produção para o suco de uva, que iniciou em 2012. Com isso, a gente pode perceber o volume produzido nesse ano de suco é 125% superior ao do ano passado. Agora falando sobre o consumo per capita dos principais produtos no Brasil, ele foi calculado com base nas informações de comercialização considerada a estimativa do total da população residente em julho de 2017 e para o cálculo foram deduzidas as exportações e somadas as importações. Então, assim, o consumo per capita de vinhos, incluindo os espumantes nacionais mais os importados, foi de 1,72 litros no ano de 2017. Os vinhos espumantes, eles representaram um consumo de 0,14 litro por habitante e os demais vinhos, 1,58 litros per capita. Agora, o consumo de suco de uvas foi de 1,23 litro por habitante. Cada habitante do país consumiu, em média, 4,11 quilos de uva de mesa, que é o consumo in natura e também de doces, e 0,12 quilos de uva passa.
Bom, então agora a gente trouxe para vocês uma tabela que mostra os países que mais consomem vinho no mundo. Então, segundo dados do Estatuto do Vinho, a gente pode perceber que o Brasil ele ficou na 96ª posição, com cerca de apenas 1,79 litros consumidos per capita. Então, a gente ficou atrás de diversos outros países da América do Sul, como, por exemplo, o Paraguai e o Uruguai. Então, desse modo, a gente pode concluir que, referente à cadeia produtiva da uva, o consumo nacional de vinho é considerado inferior em comparação aos países produtores tradicionais. Agora, fazendo uma comparação do Brasil com outros países, a gente pode perceber que a produção mundial de uvas é 75,8 milhões de toneladas, só que ela apresentou uma discreta redução anual de 1,94%, segundo dados do OIV. E esses dados são referentes ao ano de 2016. E do total produzido, 39% é proveniente do continente europeu, 34% da Ásia, 18% da produção é de uvas colhidas no continente americano e 9% da produção é da Oceania e da África. E a produção mundial de vinho, ela também apresentou uma retração de 3,26% e foram produzidos 26,7 milhões de litros de vinhos. Então, conforme a tabela, a gente pode perceber que pouco mais da metade da produção do vinho no mundo é fabricada por 3 países europeus, sendo a Itália, a França e a Espanha. E a posição do Brasil fica em 20ª. Bom, agora, ao se tratar do consumo mundial de vinhos no ano de 2016, a gente pode notar um movimento de retração no mercado consumidor referente a 3,2%, o que caracteriza um total de 24,1 bilhões de litros. Então, conforme essa tabela, a gente pode notar que os maiores consumidores de vinho são os Estados Unidos, a França, a Itália e a Alemanha. E o Brasil permanece na posição 18ª. Agora, falando um pouquinho sobre as importações brasileiras, no ano de 2018, o Brasil importou aproximadamente 119,14 milhões de litros de vinho e outros derivados da uva. O volume representa uma redução de 25,76% em relação ao recorde observado no ano anterior, de 2017. Então, ele continua sendo o segundo ano consecutivo com a importação acima de 100 milhões de litros e sinaliza a consolidação de novos patamares da concorrência dos produtores estrangeiros. Agora, falando em termos de valor, as importações brasileiras elas movimentaram cerca de 376 milhões em 2018, representando, assim, um aumento de 1,79% se comparando ao valor registrado no ano anterior. Então, com esse aumento, o valor negociado em 2018 ele supera o recorde que havia sido no ano de 2017. E agora, os principais fornecedores de vinho para o mercado brasileiro no ano de 2018, em termos foi o Chile, com 43,2%, logo em seguida Portugal, com 15%, depois a Argentina, com 13,4%, depois a Itália, com 10,3%, e por fim, essa com 7%. Agora, falando um pouquinho sobre as exportações brasileiras, no ano de 2018, o Brasil exportou cerca de 4,2 milhões de litros de vinho, que foi um aumento de 26,6%, falando do volume, que foi um aumento comparado ao ano anterior de 2017. Bom, e o principal destino dos produtos vinícolas exportados pelo Brasil em 2018 foi o Paraguai. É um país que adquiriu cerca de 3,3 milhões de litros de vinho. Na sequência, aparece os Estados Unidos, com 197,6 mil litros. Depois, o Reino Unido, com 82,3 mil litros. Logo em seguida, o Haiti, com 79,5 mil litros, entre outros. Agora, analisando esse outro gráfico, também fala sobre as exportações brasileiras, mas especificamente do vinho, no período de janeiro a junho. Então, foi desde o ano de 2011 até o ano de 2017. Então, a gente pode observar que o melhor desempenho das exportações de vinho do Brasil ocorreu no ano de 2013, em que foi embarcado elevado volume, principalmente para a Rússia, devido ao apoio da comercialização e escoamento de vinho e derivados por parte de políticas públicas. Oi, gente, meu nome é Ana Júlia e agora eu vou falar um pouquinho sobre a safra da uva. Bom, a época de safra da uva
é diferente para cada clima. Aqui no Brasil, essa época de safra vai de janeiro a março, sendo que janeiro a março são os meses com maior incidência solar no solo brasileiro, e isso desencadeia uvas mais docinhas para a fabricação de vinho. Vale lembrar que a uva não tem um período definido para colheita, ela pode ser feita em qualquer época do ano. A única diferença da época de safra é quando tem a maior incidência solar para a colheita de uvas mais docinhas. Bom, a produção. O epicentro de produção aqui no Brasil é no Rio Grande do Sul, que fica no sul do Brasil. Podemos ver com esse gráfico que a produção de uva brasileira está crescendo e teve uma pequena queda em 2016, porém teve a ascendência em 2017 e vem se mantendo até 2019. Aqui no Brasil também, sobre a produção de vinho, é fabricado 300 milhões de litros de vinho por ano, sendo que 50% dessa produção corresponde ao Rio Grande do Sul. Comparativo de produção. Nesse comparativo, comparamos o Brasil com outros países também produtores de uva. Nesse gráfico, podemos ver que o Brasil se encontra na 7ª posição e a China como a maior produtora de uva do mundo. Bom, agora vamos analisar o fluxograma da uva. Vamos ver desde a muda até o consumidor final, por que processos a uva passa e tudo mais. Primeiramente, temos as mudas de uva. Elas são plantadas, é aplicado alguns insumos como fertilizantes na terra, então elas são produzidas e é feita a colheita, que pode ser tanto manual quanto mecanizada. Após essa colheita é feita uma seleção para uvas de mesa e para uvas para processamento. A uva de mesa é bem simples, ela é colhida, pesada e empacotada. Agora a uva para processamento, ela possui outra bifurcação. Tem a fabricação de vinho e a fabricação de suco. Na fabricação de vinho, ela passa por um processo de fermentação. Na fabricação de suco, ela passa por um processo de extração do suco. Ambos processos levam ao processamento, que é a parte de fazer tanto o vinho quanto o suco para finalizar. Após a finalização, ela vai para o engarrafamento ou armazenagem. Porém, ambos os processos vão parar na distribuição, assim como o empacotamento. Na distribuição, ela parte para o mercado varejo, mercado atacado ou mercado para exportação. Esses 3 trajetos levam ao consumidor final, que é o nosso objetivo com o fluxograma. Agora, com tudo o que foi dito até o momento, é possível extrair algumas considerações relevantes e algumas conclusões que podem ser tiradas a respeito do processo da cadeia de uva no Brasil. Basicamente, nota-se a preponderância do Rio Grande do Sul, principal estado. Porém, nota-se uma migração da fronteira agrícola para a região do Vale do Rio São Francisco. A região do Vale do Rio São Francisco, que ocupa boa parte do sul do estado do Pernambuco, no Nordeste brasileiro. Porém, o Rio São Francisco é imenso, nasce no norte de Minas Gerais, na Serra da Canastra, e desemboca no Oceano Atlântico. E toda essa região pode ser considerada seu vale. Após a canalização e a criação de fazendas em torno de sua margem, a irrigação artificial ficou muito mais barata nos últimos anos. Porém, o perfil de plantação nessa região é completamente diferente do perfil que estamos acostumados. Se formos ver na região sul do Brasil, as plantações geralmente são providas de irrigação natural em regiões de altiplanos ou de maior declividade, como é o caso da Serra Gaúcha, a maior região produtora de vinho atualmente no Brasil. Porém, e além do bioma ser muito diferente, que seria a mata das araucárias, o bioma nativo daquela região. E existem 2 motivos principais para essa região ser a principal produtora. O clima, e em segundo lugar, a questão cultural, visto que o estado é formado por muitos imigrantes europeus, que a Europa, vale ressaltar, é historicamente uma grande produtora de vinho. Agora, se a gente for ver o perfil da plantação no Nordeste, que está ocorrendo um deslocamento da fronteira agrícola para lá, as plantações elas já estão situadas nas margens do rio, com irrigação artificial. Então, se a gente for analisar a imagem, a gente vai perceber que boa parte dessa região
está no clima semiárido. Perceba-se, né, o tom mais alaranjado da terra, o tom mais claro alaranjado da terra da região, porque aquela região originalmente não tem o clima ideal para a produção de vinho. Ela possui a amplitude térmica necessária, porque a uva, para ela poder desenvolver seus açúcares, precisa de baixas de temperatura durante a noite, porém, não possuía a água. Mas a irrigação artificial resolve esse problema, como a gente vai mostrar agora. Basicamente, as plantas em geral utilizam água e CO2 juntamente com a energia solar para realizar a fotossíntese, transformando esses componentes em glicose, que mais tarde será transformado em frutose, sacarose e assim por diante. Basicamente, isso acontece em momentos de incidência solar. Por isso, é necessário que as regiões sejam muito ensolaradas. Quanto maior o nível de incidência solar, mais doces as plantas ficam. E por isso a região nordeste brasileira se tornou um verdadeiro polo da fruticultura como um todo, principalmente de frutas de mesa, como abacaxi, pêssego, manga, melancia e assim por diante. E a uva é um grande protagonista, porque a glicose e os açúcares da planta são muito necessários para a realização da fermentação alcoólica utilizada nos vinhos e para fazer sucos mais doces, mais concentrados e para fazer frutas de mesa bem mais palatáveis. E por conta disso, a uva foi um dos grandes protagonistas da fruticultura no Nordeste nos últimos tempos. Agora, vamos falar um pouco sobre o Brasil do ponto de vista das plantações. Se a gente for ver com um pouco mais de detalhe, a gente vai ver, como já foi apresentado anteriormente, que a região sul do Brasil é o que possui o clima ideal. Porém, devido à avanço da tecnologia e da irrigação artificial, as plantações estão se espalhando para o norte do país. Vale ressaltar o Nordeste, que se você for ver essa região aqui do mapa, é igual a essa região aqui. Ou seja, as duas regiões são a mesma, o Vale do Rio São Francisco, no estado de Pernambuco, e que, como foi mostrado anteriormente, é um estado protagonista na produção de uva do Nordeste. São regiões de alta concentração de produção, embora o clima não seja adequado por conta da irrigação artificial. Mas as plantas do Nordeste tendem a ser mais doces, o que faz uma tendência de que no futuro aumente mais ainda a produção. Vale ressaltar que a região norte do Brasil não tem nenhuma produção, porque a amplitude térmica é muito baixa. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a temperatura mais alta e mais baixa do dia. E a antropologia da planta, a fisiologia da planta, necessita dessa variação, no caso da parreira, dessa variação de temperatura, para deixar eficiente o seu mecanismo de produção de açúcar. Então, basicamente, você precisa combinar essa variação térmica que existe na caatinga brasileira com a irrigação artificial, que é o que vem ocorrendo. Finalizando agora a análise do trabalho e concluindo, vamos falar um pouco do mercado. Basicamente, existem 3 regiões produtoras mundiais principais. A região da China, que assumiu um grande protagonismo recentemente, a região do sul europeu e, a análise do trabalho, o Brasil, que não é uma grande região produtora, mas é o escopo da apresentação. No caso, a Europa é um grande produtor, mas o Nordeste brasileiro pode ser que assuma esse protagonismo no futuro. Basicamente, a Europa domina o mercado externo. Os vinhos de alto valor agregado produzidos pela Europa são exportados em níveis altíssimos mundialmente. Porém, a Europa ela está perdendo protagonismo para a China, que é um mercado crescente. A China vem se expandindo e aumentando sua produção drasticamente. Porém, ela ainda não possui o histórico de vinhos nobres e vinhos de alto valor agregado que a Europa possui. O Brasil fica muito mais restrito ao seu mercado mais próximo, com o Mercosul vendendo vinhos nacionais para os países vizinhos, porém o seu fluxo de exportação para outros países é bem mais fraco. Lembrando, boa parte da produção brasileira vai para o mercado interno. Vale ressaltar que o mercado interno europeu é muito forte e ele consome boa parte da demanda mundial, devido à cultura europeia de alto consumo de vinho, como foi demonstrado anteriormente. Agora, vamos fazer uma breve anamorfose representando as tabelas que foram mostradas anteriormente. Essa seria mais ou menos por região global qual que seria o consumo de vinho. Percebe-se que o consumo europeu é muito acentuado. E agora, vamos ver a parte produtiva. A China vem assumindo um protagonismo muito grande, passando inclusive de vários países europeus, se tomando o primeiro lugar do ranking mundial. Enquanto países como Estados Unidos, Canadá, Brasil e Austrália também têm uma produção devido ao clima temperado do sul
mas ainda não se igualam à produção asiática. Muito obrigado pela atenção de todos. Encerramos o vídeo por aqui. Espero que todos estejam bem.